agora é mês de setembro, então os frutos do tamboril estão bem maduros e as sementes estão bem sequinhas aqui dentro. Então podemos ver que as sementes elas balançam dentro do fruto, ó. Elas parecem um guiso, né? Quando elas estão desse jeito, elas estão no ponto da gente fazer a germinação. Então ela é um pouco dura, pode ser quebrada com a mão ou de preferência com um alicate. Então, as sementes é uma baga que dá várias sementinhas dentro. Então vamos mostrar como tirar as sementes. Então a gente estamos quebrando os frutos e tirar as sementes. Ela fica dentro do invólucro, igual um saquinho dentro do fruto que envolve a sementinha. Então, a sementinha tem essa característica, ela tem uma cor castanha e tem um tegumento muito duro, porque se a gente não fizer o escalhamento dela, também ela pode ficar aí meses aí que ela não vai germinar. Então o processo de retirar as sementes do fruto do tamboril é muito simples. Então, só que quebrar o fruto com a mão ou com o alicate já é suficiente para a gente fazer a germinação de algumas para mostrarem para vocês. Então o fruto desse tem várias sementes, mais de 20 sementes. Então é isso. Vamos mostrar aqui como fazer o processo de escariamento da semente tamboril. Então a semente do tamboril, ela é uma semente que tem um tegumento muito duro. Ela é muito dura mesmo, né? Então ela pode ficar meses, ó. Ela até quica de quando cai. E isso significa que ela é muito dura. A casca dela é muito dura. Então ela tem uma dormência física que precisa ser quebrada. Essa barreira nesse tegumento para que a água penetre na semente e ela entumeça, ela incha. Porque a primeira fase de qualquer processo germinativo de semente é um entumecimento. Então uma semente que não entumece, ela não germina. Então a gente vai fazer a quebra dessa dormência física, a quebra dessa barreira, colocando poros, deixando a casca da semente do tamboril áspera. E aí com isso a água penetra e ela pode inchar e começar o processo de germinação. Então para isso vamos usar uma lixa, igual essa aqui é uma lixa número 100, de granometria 100, que ela é bem grosseira, mas que a semente também é grande, então dá para ser usada. Então a gente vai simplesmente fazer um lixamento, para não aprofundando muito, para não ferir o embrião, mas simplesmente deixando a semente fosca, tirando aquele brilho dela, que aí já é suficiente para a água penetrar na semente e fazer ela começar a inchar, o que leva mais ou menos aí umas 24 horas de imersão na água. Então o processo é muito simples, não lixar muito para não ferir o embrião, só deixando a rugosa já ocasiona a remoção da película hidrofóbica. Então isso aqui ela já está fosca, então aqui já está bom. Então vamos fazer isso aí com mais algumas sementes. Nós fazemos isso dos dois lados da semente para facilitar a penetração da água nela. Então é isso aí. Fazendo com cuidado, sem ferir o embrião, a gente já tem a semente apropriada para fazer as mudinhas. Então, feito o escariamento da semente, agora o que nós temos que fazer é deixar ele na água. Por 24 horas é suficiente.
Aí nesse tempo a semente entumece, penetra a água dentro dela e ela vai aumentar bastante o seu volume. E com a semente entumecida, simplesmente a gente colocar no substrato de areia com gel do hidroxilogerme. Então aqui já se passaram 24 horas que as sementes foram colocadas na água. Aqui como elas cresceram. Elas incharam bastante, ó. Então vamos tirar aqui, vamos colocar aqui uma semente comparativa antes do escalhamento e depois do escalhamento para ver quanto que elas vão aumentar de volume. Então, olha aqui que beleza. Então, essas sementes assim, elas estão aptas para germinação, porque o embrião está completamente hidratado, então por isso que colocando ela no substrato, em uma semana ela já iniciou o processo de germinação dela. Olha, inclusive aquele verniz que fica na semente, que impede que a água penetre, olha só, ele já está até saindo já, ó. Essa película hidrofóbica já está se desprendendo da semente. Então vamos colocar aqui uma semente aqui do lado da outra para ver o quanto que ela aumentou o seu volume. Então aqui, feito isso, é só semear essa semente no substrato e esperar o processo de germinação. Vamos fazer aqui o substrato de germinação das sementes do tamboril. Aqui temos 2 litros de água. Para cada litro a gente coloca 7 gramas do hidroxilogerme. Então aqui é 2 litros, então vamos usar 14 gramas para transformar 2 litros de água em gel. E aí mais ou menos aí 10, 15 minutos o gel já está formado para ser misturado na areia. Feito. Então agora com isso é só a gente esperar o entumecimento do gel e transformar esses 2 litros aí no gel de hidroxilogerme. Então aqui já podemos ver que ele está inchando bastante, olha só, tá 750 ml, já ocupou de gel já. Então o entumecimento dele é muito rápido, poucos minutos, praticamente a gente já tem esse becker aqui totalmente gelificado. Então aqui vamos fazer o substrato de areia com o gel de hidroxilogerme a 7 gramas por litro. Então aqui nós temos 3 kg de areia. Na concentração de 20%, nós precisamos adicionar aqui 750 gramas do gel do hidroxilogerme. Então, vamos colocar 750 gramas. Então, como o gel é praticamente 99% água, então essa mistura dá um teor de umidade na areia de 20%, que é ideal para fazer a germinação dessas sementes. Esse gel, além de fornecer umidade para a semente, também tem nutrientes como potássio. Então, feito isso, vamos fazer a mistura. É muito simples. Da mesma forma que a areia, pode-se usar também solo, terra. Só que a terra tem o inconveniente que ela sempre traz muitas outras sementes de outras plantas que desenvolvem muito rapidamente.
às vezes mais rapidamente que a semente que você está germinando. E também traz fungos. No caso da areia, é substrato limpo, então é adequado para fazer a germinação de semente. Principalmente porque a semente, a gente só quer que ela germine, que ela não vai crescer nesse substrato. A gente só deseja a germinação da semente aí. Então a germinação é feita com os nutrientes que estão na própria semente. Que uma vez a semente germinada, com mais ou menos uns 5 centímetros, quando esgotar os nutrientes dela, a gente já faz a transferência para um outro vaso, que aí ela vai desenvolver mais, até chegar ao tamanho que a gente quer que ela seja adequada para fazer o plantio no local definitivo. Então é um processo muito simples. Aqui já está feito a mistura. A mistura do substrato de areia e do silogerme a 20% pronto. Então vamos colocar no potinho. Colocamos no potinho com furinho, porque caso tenha algum excesso de água, qualquer coisa, para não ficar muito úmido, esse furinho daria essa água. Mas aqui não tá não, porque a massa está bem boa para fazer a germinação. Colocando mais ou menos até a metade. É suficiente. Então agora vamos colocar aquelas sementes que nós escariamos e deixamos na água por 24 horas, para que elas entumecerem. Então vamos afundar ela até uns 50% só. Colocar 2 sementes no potinho, né? Então tá aqui. Então em mais ou menos aí um pouco mais de uma semana, elas já estão germinando. E a gente cobre também o potinho para que não perca água e a umidade fique bem alta lá dentro e não resseque a semente durante o processo de germinação. Porque se a casca durante a germinação se ressecar, a semente pode até morrer, porque ele fica muito dura, o embrião não consegue sair lá dentro. Então por isso a gente prefere deixar tampado. Mostrando agora o resultado da germinação das sementes do tamboril. Então essa mudinha aqui, olha que belezinha que está. Então elas estão com 40 dias e estão bem saudáveis e estão bem nutridas, né? Então deixamos germinar, e para ela chegar nesse tamanho, porque nesse tamanho ela precisou ser nutrida, então a semente não consegue fornecer nutrientes para que ela fique assim, desse tamanho aqui. Então com isso a gente fez a rega com mais ou menos aí uns 15 dias para frente com a solução hidropônica. Aí colocamos mais ou menos aí uns 10 ml em cada mudinha por dia. Então fez com que elas chegassem desse tamanho. Agora vamos deixar elas aqui crescer um pouquinho mais, e daqui uma semana ou duas a gente transplanta ela para um vaso maior, para elas crescerem até mais ou menos 50 a 80 centímetros, que é o tamanho adequado para plantio no local definitivo. Então foi um bom resultado essa germinação do tamboril, esse substrato de areia e do silogerme. Então já faz 40 dias, podemos ver que nenhuma outro tipo de planta, nenhuma semente germinou, então não atrapalhou a germinação do tamboril. Tá vendo? Que a areia é um substrato muito limpo, então é muito adequado para fazer a produção de mudas. Então é isso que queríamos mostrar nesse vídeo.